Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Metalurgia dos Não Ferrosos. Iremos continuar a nossa revisão dos princípios de cinética. Vamos falar um pouco sobre a cinética das reações reversíveis. Anteriormente, nós estávamos considerando que as reações eram irreversíveis. Os reagentes formavam os produtos. Não havia uma reação inversa. Mas muitas vezes isso irá acontecer. Por exemplo, em uma reação A formando B, eu posso, ao mesmo tempo, ter o A formando o B, quanto o B formando o A. Dessa forma, eu tenho uma lei cinética que diz a velocidade de reação de A formando B e uma lei cinética que diz a velocidade de reação de B formando A. Assim eu terei duas constantes cinéticas, a constante cinética frontal e a constante cinética da reação inversa, e terei duas leis. A velocidade da reação frontal igual a Kf multiplicado pela concentração de A. Estou considerando que é uma reação de ordem 1 apenas por conveniência. E a reação inversa, a velocidade dessa reação, será igual a menos Ki multiplicado pela concentração de B, também por conveniência e apenas didática, considerando uma reação de ordem 1. A velocidade líquida, ou a velocidade total do meu sistema, será Rf menos Ri, ou seja, a velocidade da reação final, da reação total, da reação líquida, será igual a Kf, concentração de A, menos Ki, concentração de B. No equilíbrio, quando a velocidade da reação frontal se torna igual à velocidade da reação inversa, eu posso dizer que o K de equilíbrio é igual a Kf sobre Ki. Quando nós analisamos os dados experimentais, nós precisamos partir de alguns métodos específicos. Métodos tais que nós já até vimos na aula passada, mas nós vamos dar uma formalizada neles aqui. Quando nós avaliamos, por exemplo, no experimento, a variação da concentração por um tempo, nós podemos obter gráficos de concentração e tempo. Para conseguir determinar qual é a reação cinética, a ordem da reação e até as etapas que predominam nessa reação, como a transferência de calor, a transferência de massa e os efeitos superficiais, nós podemos partir para o método da integração. Sabendo que a minha reação, a minha velocidade da reação é menos dc dt igual a k multiplicado por c elevado a um coeficiente específico, eu posso integrar essa reação e obter reações cinéticas lineares. Observe que nós já fizemos essa análise anteriormente para as reações de ordem 0, 1 e 2. Revisem esses métodos, revisem aqueles cálculos anteriormente para vocês fixarem esse conhecimento. Nós podemos utilizar também os métodos diferenciais, partindo das próprias equações diferenciais que nós obtemos diretamente ou partimos do pressuposto que nós a conhecemos. Menos dc dt igual a k vezes a concentração elevada ao seu coeficiente estequiométrico. Eu posso linearizar essa equação
fazendo o ln ou o log dos dois lados da equação. E assim eu tenho que ln de RA é igual a ln de K mais a ln de CA. Observe que esse ln de K parte dessa multiplicação, pois ln de K multiplicado por C elevado a A pode ser desmembrado em ln de K mais ln de C elevado a A. E ln de C elevado a A é igual a ln de C. E assim a gente obtém essa equação aqui de baixo. Então, se eu souber ou fizer um experimento onde eu obtenho as velocidades da reação em função da concentração, eu posso plotar isso em um gráfico linearizado, onde o eixo y é ln de RA e o eixo x é o ln da concentração, e obter alguns dados importantes, onde, por exemplo, a própria inclinação dessa curva, ou m, vai ser igual a A. Porque esse eixo é o eixo ln de C. Qual o termo que multiplica ln de C? É o A. Então, ele é a inclinação da minha reta. E qual a importância do A? O A vai me dar a ordem da reação. Como que a constante cinética varia de acordo com a temperatura? Para isso, para avaliar a variação da constante cinética com a temperatura, nós vamos usar a equação de Arrhenius. Equação de Arrhenius que vocês já estudaram nas disciplinas de fisicoquímica, fisicoquímica metalúrgica. Ela é a seguinte: K é igual a K0 E elevado a menos a energia de ativação sobre RT. Eu posso escrever na forma exponencial K igual a K0 exponencial de menos EA, que é a energia de ativação, sobre o RT. K0 é o fator de frequência. Lembrando que a equação de Arrhenius, lá em fisicoquímica, novamente, caso vocês tenham interesse, peçam para que a gente possa fazer alguns vídeos detalhando estes termos, detalhando essas teorias que já foram estudadas, mas que podem trazer dúvidas. Apesar de não ser o foco do nosso curso, pode ser interessante fazermos uma análise um pouco mais aprofundada. Mas a equação de Arrhenius ela parte de um modelo estatístico, e esse K0 ele é um fator de frequência. Energia de ativação da minha reação é a T a temperatura, E em Kelvin, R a constante universal dos gases. Se eu plotar em um gráfico ln de K por 1 sobre T, eu vou obter uma reta da equação de Arrhenius, pois eu posso utilizar aquele método de linearizar a minha equação fazendo log ou ln dos dois lados. Nesse caso, é bem conveniente fazer o ln dos dois lados, pois eu vou obter um termo que é o ln de E, ou ln da exponencial, e ln de E é igual a 1. Dessa forma, a minha equação fica ln de K é igual a ln de K0 menos EA sobre RT. Então, um gráfico onde o eixo Y é ln de K e o eixo X é 1 sobre T, observem que o T aqui é de temperatura, e essa temperatura aparece no denominador, então o gráfico ln de K por 1 sobre T, se respeitar a equação de Arrhenius, será uma reta. E isso é importante para a gente, pois a inclinação m dessa reta vai ser igual a menos EA sobre R. Sendo R uma constante,
eu consigo obter então a energia de ativação da minha reação. E essa energia de ativação, ela não vai mudar com a temperatura. Dessa forma, eu posso obter a constante cinética para várias temperaturas diferentes. Considerando que eu tenho uma reta perfeita e todos os meus pontos são perfeitamente plotados em uma reta, eu vou obter essa seguinte relação. Energia de ativação é igual a R multiplicado pelo ln do K2 sobre o K1, dividido por 1 menos T1 menos 1 sobre T2. Isso partindo de um ponto 1 para um ponto 2. Mas essa equação ela só é válida se eu estiver considerando todos os pontos dos meus dados experimentais como sendo uma reta perfeita, e isso não é real. O ideal é fazer essa linearização, plotar esses gráficos e fazer novamente uma regressão linear para obter a inclinação dessa curva. E aí sim, a partir da inclinação, obter os dados da energia de ativação. Vamos fazer um exemplo, um exercício, para fixarmos esse conhecimento. O gás CO é absorvido em banhos metálicos em temperaturas elevadas, seguindo uma cinética de segunda ordem. Num banho de cobre a 1250 graus Celsius, observa-se que a taxa inicial de absorção do gás é 3 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro por segundo. Se a concentração inicial do gás é 0,2 mol por litro, determinar o valor da constante cinética para o processo em centímetros cúbicos por grama por minuto. Esse exercício é apenas para treinamento das mudanças de unidade de uma constante cinética. Considerando então a cinética de segunda ordem em função do CO, eu obtenho que a velocidade da reação cinética dessa reação é igual a K multiplicado pela concentração do CO ao quadrado. Isso é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 5 mols por litro por segundo. Isolando a minha constante K, eu vou ter que K de CO é igual a R sobre a concentração do CO ao quadrado, cujo valor será 7,5 vezes 10 a menos 4 litros por mol por segundo. Agora eu vou começar a fazer a conversão dessa constante. Primeiro vou passar litros para centímetros cúbicos e segundos para minutos. Para isso, basta multiplicar esse valor por 60 para converter segundos para minutos e basta multiplicar esse valor por 10 ao cubo para converter de litros para centímetros cúbicos. Assim vamos obter o valor de 45 centímetros cúbicos por mol por minuto. Para converter mols a gramas, eu preciso do peso molar. Do CO é igual a 28 gramas por mol. Dividindo aquele valor por 28, eu obtenho que K é igual a 1,6 centímetros cúbicos, grama menos 1, minuto a menos 1. Esse exercício ele é bem simples e serve apenas como treinamento para a mudança das unidades da constante cinética. Vamos fazer agora um exemplo mais voltado à aplicação prática das reações cinéticas. A cinética de decomposição térmica de um concentrado dolomítico é estudada usando o método termogravimétrico. Para tanto, pelotas de dolomita de 2 cm de diâmetro são calcinadas em várias temperaturas em um forno aberto, obtendo-se os seguintes resultados. Aqui nós temos as tabelas de resultado de um ensaio prático.
que foi feito em 3 temperaturas diferentes: 640 graus Celsius, 720 graus Celsius e 800 graus Celsius. E o tempo foi constante para cada temperatura, a variação foi constante para cada temperatura. Foi realizada a verificação em 0 no início, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos e 40 minutos. E aqui a gente observa a variação da massa das amostras para cada temperatura e cada tempo. Observando-se que tanto o CaCO3 quanto o MgCO3 são decompostos segundo uma cinética de ordem 0, calcular a energia de ativação para o processo estudado. O autor, quando diz que a cinética de decomposição do MgCO3 e do CaCO3 é de ordem 0, ele está tentando se referir diretamente à dolomita, que possui essa equação aqui, que pode ser escrita como MgCO3, CaCO3. Então vamos partir do pressuposto que seja uma cinética de ordem 0. Assim eu posso escrever que a velocidade de decomposição da dolomita é igual a menos dN dt sobre a área superficial. Observe que nesse caso vamos escrever a concentração em função da área superficial, é igual a constante cinética apenas, pois é de ordem 0. Vamos considerar a área superficial nesse caso, pois nós temos uma partícula sólida, e vamos até imaginá-la como esférica, e que faz mais sentido para a gente utilizar a variação da área superficial do que de um volume em si. Pois o que determina a cinética da reação nesse caso é a área de contato do sólido com os reagentes. Nesse caso é apenas uma decomposição, né, dependendo apenas da temperatura, mas, em geral, é aconselhável, né, utilizar a área superficial da partícula. Dessa forma, nós podemos escrever que a variação do número de mols pelo tempo é igual à variação da massa pelo tempo dividido pelo peso molecular. Isso é apenas uma forma de obtermos o valor em massa, pois os dados da nossa tabela estão em massa. E assim a equação será escrita da seguinte maneira: menos 1 sobre a área superficial multiplicado pela variação da massa pela variação do tempo é igual a K multiplicado pelo peso molecular. Observem que vamos considerar apenas por conveniência que a área superficial permanece constante durante todo o tempo. Nem sempre isso é verdade. Nós vamos futuramente, ao estudar os outros modelos cinéticos aplicados aos processos específicos pirometalúrgicos, explicar quando podemos utilizar e quando não podemos, né? Muitas vezes essa área superficial ela não vai ser constante, pois ela vai diminuir. Em alguns casos ela será constante, pois a formação dos produtos continua aderida à parede do reagente, né, do produto que eu quero decompor, e assim eu vou ter sempre uma esfera de diâmetro semelhante. Porém, quando isso acontece, muito provavelmente o controle dessa reação vai mudar, vai partir para um controle por transferência de massa, por exemplo.
Então, nesse caso, é apenas uma simplificação para a nossa análise. Essa reação poderia ser um pouco mais complexa do que está sendo descrita assim. Fazendo a substituição aqui, pessoal, nós vamos obter que a variação da massa dividido pela área superficial é igual a K multiplicado pelo peso molecular, multiplicado pelo tempo. Observe que foi feito, nesse caso, a integração. Nós já fizemos a integração. A integração de dW, né, da variação da massa, vai ser um ΔW. E a integração de dt vai ser um ΔT partindo do T0. É exatamente igual ao que nós já fizemos nas outras aulas. Observe que em um dos lados da equação, o lado que nós normalmente representamos o eixo y, nós temos ΔW sobre a área superficial. Então, para linearizar e plotar essa equação em um gráfico e obter uma reta, o meu eixo y vai ser ΔW sobre a área superficial. Para facilitar, vamos organizar aquela nossa tabela de resultados experimentais. Para cada temperatura e para cada tempo, nós tínhamos uma variação de massa. Vamos dividir pela área superficial e obter essa variação de massa pela área superficial. Ok? Observe que lá naquela tabela também, nós não tínhamos o ΔW de cara para a gente. Esse ΔW nós vamos obter fazendo o peso final menos o peso inicial. E assim, eu vou adequar essa tabela para as três temperaturas. Olha só, ΔW sobre a área superficial para cada uma das temperaturas. Vou plotar as três retas. Olha só, reta 1, reta 2, reta 3. Cada uma específica para uma temperatura. E a inclinação dessa reta, ela vai nos dar a constante cinética. E observe que a constante cinética aumenta com o aumento da temperatura. A constante cinética para 640 vai estar em torno de 2,86 vezes 10 a menos 7. Para 720, 8,95 vezes 10 a menos 7. E para 800, 1,80 vezes 10 a menos 6. Observe, olha, que a inclinação daquela reta é a constante cinética multiplicado pelo peso molecular. Então, para obter um valor apenas da constante cinética, eu tenho que descontar esse valor do peso molecular da dolomita. Agora, para encontrar o valor da energia de ativação, eu vou usar a equação de Arrhenius. Lembram da equação de Arrhenius linearizada? O eixo y tem que ser ln de k e o eixo x tem que ser 1 sobre t. Então, quando eu plotar ln de k por 1 sobre t para cada uma das três constantes cinéticas, eu vou obter essa curva aqui, que tem inclinação igual a 1,06. Lembram que a inclinação da reta linearizada da equação de Arrhenius é igual a menos a energia de ativação sobre R? Basta, então, isolar a energia de ativação nesse caso, já que nós sabemos qual que é a inclinação, e iremos obter que a energia de ativação é igual a 21 quilocalorias por mol.
Nós temos modelos cinéticos específicos para cada sistema, para cada tipo de reação metalúrgica, que nós vamos estudar no decorrer da nossa disciplina. Fica aí como para casa que vocês deem uma olhada no modelo topoquímico, que vai ser muito útil para a gente no decorrer da nossa disciplina. Observem o modelo topoquímico e analisem quais os parâmetros influenciam uma reação cinética que pode depender desse modelo topoquímico, como, por exemplo, a transferência de massa, talvez a transferência de calor. Fica como para casa, então, estudar o modelo topoquímico. Muito obrigado a todos vocês e até a nossa próxima aula.